Sim. Agora sim. Agora sim. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rafaela. Eu faço parte da comissão da 38ª Semana da Química da USP. E a gente vai iniciar a segunda palestra de hoje. Só um minutinho. Eu preciso dar uns avisos bem rápidos antes. O primeiro é que o Zoom conta automaticamente sua presença, então vocês não precisam ficar preocupados em colocar o nome em algum formulário, que a gente já toma conta disso. O segundo aviso é que a gente vai mandar no chat um formulário de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida durante a palestra, vocês podem acessar o formulário e perguntar por lá. O terceiro aviso é que no final dessa palestra, a gente vai realizar o sorteio referente à palestra das 10 horas da manhã de hoje. Então, o resultado da palestra de agora vai ser feito no final da palestra de hoje, também às 16 horas. E o último aviso é que a gente vai disponibilizar posteriormente os vídeos no nosso canal do YouTube, Semana da Química IQUSP. Bom, agora a gente pode dar início, né? A palestra de hoje tem como tema Química Medicinal, que é um tema extremamente atual e necessário, né, devido à imensa demanda pela criação e aperfeiçoamento de fármacos por conta das diversas doenças presentes no Brasil e no mundo. A palestra vai ser ministrada pela professora Elizabeth Igni Ferreira. Ela possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela USP, mestrado e doutorado também pela USP, sendo o mestrado em Tecnologias Bioquímico-Farmacêuticas e o doutorado em Química Orgânica. Ela é docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP desde 1974 e ela é professora titular desde 2001. Além disso, ela é editora científica do Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences desde 1996 e atualmente atua na área de Química Farmacêutica em planejamento de novos fármacos na área de doenças negligenciadas. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para iniciar a palestra. Ok. Rafaela, em seu nome eu agradeço à comissão organizadora e a todos os participantes dessa comissão para a Semana da Química. Eu já participei o ano passado e é realmente um evento muito bom, muito organizado. Fiquei muito contente em participar, como sei que ficarei dessa vez. Ok? Então, agradeço muito o convite de vocês. Bom, eu vou falar sobre Química Medicinal, Avanços e Desafios, né? Eu coloquei um subtítulo para particularizar um pouco, porque o tema é muito amplo. E eu vou falar basicamente sobre o conceito. Eu preciso colocar o ponteiro, né? Tá. Eu vou falar sobre conceito da química medicinal, a importância da química medicinal na introdução de fármacos na terapêutica, como nascem os fármacos, fontes de compostos líderes, planejamento racional de fármacos e os avanços, planejamento e desenvolvimento de fármacos na área da inteligência artificial e outros métodos. E os desafios, doenças raras e negligenciadas e relação universidade-indústria e química medicinal. Eu vou particularizar o problema, esse desafio para o Brasil. Bom, então, iniciando, nós vamos ver eu posso tirar isso aqui, Rafaela? Esse pedacinho aqui? Esqueci, né? Tá. Então, eu vou começar com a definição de química medicinal. Eu pus a definição original da IUPAC, que é International Union of Pure and Applied Chemistry and Human Health Division of Medicinal Chemistry. Tá? Existe um glossário muito bom sobre os termos de química medicinal que vocês podem ver, segundo a IUPAC, de 1998, tem um mais recente, de 2013. Bom, então, Medicinal Chemistry é uma disciplina baseada na química, envolvendo também os aspectos da biologia, das ciências médicas e farmacêuticas. Ele se preocupa com a invenção, a descoberta, o planejamento, a identificação e a preparação de compostos biologicamente ativos, o estudo do seu metabolismo, a interpretação do seu modo de ação a nível molecular e a construção de relações entre a estrutura química e atividade biológica, ou seja,
não é pouca coisa. Por toda essa definição, se justifica a interdisciplinaridade da química, que hoje se denomina química farmacêutica e medicinal, segundo a classificação do CNPq, naquelas áreas e subáreas. Então, ela depende da farmacologia, da biologia e seus diversos ramos, da química, obviamente, da toxicologia e da física, e as suas subdivisões, ou seja, há uma interdisciplinaridade muito grande, tanto é que Corwin Hunt, em 1996, o Corwin Hunt é o baluarte das relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica, ele diz: ninguém no mundo está condenado a trabalhar com tantas variáveis como o químico medicinal, justamente porque há uma interdisciplinaridade bastante grande, e eu acho que vocês vão identificar isso no decorrer da palestra. O desenvolvimento da química medicinal se deu também pelo desenvolvimento das ciências correlatas, né? Então, nós temos a bioquímica, a química orgânica na década de 60, a bioquímica década de 50, desculpem, a bioquímica 60, a fisicoquímica 70, em 80, a química computacional, a biofísica, a biologia molecular em 90, e o desenvolvimento muito grande da biologia estrutural e das ferramentas computacionais. Então, no século XXI, nós temos também o uso da inteligência artificial, que eu vou falar um pouco para vocês. Ou seja, hoje se dá mais, justamente pelo desenvolvimento das ciências correlatas, se tem um interesse muito grande pelo planejamento racional, que é um planejamento sob medida de fármacos ou de compostos bioativos que podem se tornar fármacos. Então, dependeu muito o desenvolvimento da química medicinal das áreas correlatas. E o século XX, desculpem, aqui tem um errinho, século XX, ele foi considerado o século farmacêutico, né? Vocês veem aqui, o Emil Fischer é que começou com um estudo de chave e fechadura para as enzimas como modelo para a atuação, a interação entre fármaco e alvo, provocando os efeitos biológicos. Então, há uma série de acontecimentos aqui. Se vocês virem, há também uma correspondência com os aspectos históricos aqui, né? Se nós podemos identificar alguns aspectos históricos de como estava a sociedade naquela época, né? Então, uma descoberta de Ehrlich, que é o Salvarsan, ele dizia que o fármaco só age se fixa, ou o fármaco age porque se fixa, né? Então, ele estava falando de alvos e, mais especificamente, da bala mágica. Ele tinha, então, essa teoria de que existia um fármaco para um alvo, para um receptor, então era uma bala mágica. Isso já está superado, porque hoje nós temos a polifarmacologia, ou seja, um fármaco atuando em vários alvos para provocar o efeito biológico. Domack, em 35, é um acontecimento muito importante, que foi a introdução das sulfas na terapêutica, né? Elas já estão obsoletas hoje, mas elas eram antes dos antibióticos. Aqui vocês veem o Fleming, que introduziu o antibiótico, a penicilina, que foi um marco na terapêutica, e antes dessa introdução dos antibióticos só se tinham as sulfas, hoje, então, como eu já mencionei, obsoletas. Bom, depois vieram os hormônios corticoides, né? Alguns compostos de origem natural,
como os que vêm, os princípios ativos da vinca para o câncer, a indometacina, né, que foi bastante importante na classe dos anti-inflamatórios, a talidomida, que foi também muito importante, também porque ela introduziu a necessidade expressiva de se pesquisar mais a fundo a toxicidade dos medicamentos lançados. A talidomida, não sei se vocês lembram, mas ela, administrada para gestantes, provocava focomelia, ou seja, os recém-nascidos não tinham os membros, ou os 4 membros, ou os superiores ou os inferiores. Isso fez com que houvesse uma preocupação muito maior pelos órgãos de regulação, aqui no Brasil, a Anvisa, não naquela época, mas o FDA, né, que então tinha requisitos muito mais importantes para o lançamento, para o registro do mercado. Depois o propranolol, que é um beta-bloqueador, cimetidina, né, para resolver os casos de úlcera, lovastatina, né, que tem uma ação muito importante em hipercolesterolemia, o aciclovir, né, usado para herpes, principalmente. Aqui vocês veem, em 74, embora o computador tenha nascido na década de 50, a utilização dessas ferramentas computacionais veio nessa época, né? Em meados da década de 70, de 80. Aqui o Black com os compostos beta-bloqueadores, né? Que ganhou até o prêmio Nobel. O celecoxib, que é um anti-inflamatório de ação seletiva em COX-2, quer dizer, teoricamente causando menos efeitos do trato gastrointestinal, e imatinib, daqui por diante, um interesse muito grande nesse século em compostos biológicos, muitos deles baseados em anticorpos monoclonais. Então, esse século, desculpem, é século XX, ele viu nascer uma boa parte dos medicamentos que até hoje são utilizados. E como nascem os fármacos, né? Nós temos aqui os estudos pré-clínicos, que correspondem a um grupo de pesquisa formado, que vai estabelecer os objetivos, né? E aqui, e novas substâncias são sintetizadas ou descobertas ou identificadas, e aqui nós temos, então, a química medicinal participando desse nascimento de fármacos. Os compostos nessa fase pré-clínica são testados quanto à eficácia, segurança in vitro, em animais, e os resultados são utilizados para escolher os candidatos a fármacos, que têm várias exigências, principalmente de toxicologia, de farmacocinética. Depois, a formulação, a estabilidade, a síntese em escala, né, para se ter depois os estudos clínicos involuntários, então, não só para a segurança crônica em animais, mas também para os estudos clínicos. Então, aplicação no FDI como novo fármaco em investigação. E aqui a fase clínica, que eu acredito que vocês hoje têm maior conhecimento sobre isso, devido às questões relacionadas ao COVID, né? E os ensaios clínicos de medicamentos e de vacinas. Então, aqui, o estudo da fase 1, quer dizer, que esse candidato a fármaco vem aqui como estudo da fase 1, em voluntários sadios, para se ver a tolerância, depois em pacientes, para se ver a eficácia, depois em pacientes em larga escala, então aumenta muito aqui o número de voluntários, e aí se descobre ou não, né? Mas se ele tiver eficácia, passar nesses
todas essas barreiras, ele vai ser um novo fármaco. Tem a revisão pelo FDA e aprovado como um novo fármaco no mercado, né? Então, nós temos basicamente estudos pré-clínicos, onde a química medicinal tem um papel fundamental, porque sem moléculas nós não temos candidatos a fármacos e, eventualmente, fármacos. E depois os estudos clínicos, que são aqueles que consomem mais tempo e mais recursos. Eu vou definir aqui, que vai aparecer um pouco durante a apresentação, as entidades que têm, que nascem aí, né, junto com a química medicinal, na gênese dos fármacos, que é um HIT, um composto com um nível de atividade suficiente para ir em frente, mas não tem mais evidências, né? Ele tem uma atividade suficiente, não tem uma exploração maior. Mas, se ele tem atividade suficiente, ele pode prosseguir para se ter um líder, ou protótipo, ou lead, no inglês, né? Então, é um composto com um número de características atrativas, como atividade biológica, farmacológica, mesmo que eles tenham características indesejáveis. Por quê? Nesta fase, antes de se tornar um candidato a fármaco, existe a otimização desses líderes, que passa pela modificação molecular para transformar ou para tirar esses efeitos, essas características indesejáveis, o mais possível. Aí ele pode se tornar um candidato a fármaco, que é um composto que passou por estudos biológicos e farmacológicos extensos, mas ele só vai se tornar fármaco quando ele passar com sucesso pelos ensaios clínicos. Aqui vocês veem como eu passo de um HIT para um líder, a otimização do líder, até chegar a um candidato que vai ser submetido a ensaios clínicos. Vejam o rol de testes e de exigências pelas quais eles devem passar. Então, propriedades físico-químicas, potência, que é quando ele é HIT, e aqui vai já abrindo para características físico-químicas, aqui de permeabilidade, ação nos hepatócitos, né? Farmacocinética em vivo, em animais, se estabelece a dose. Depois tem a inibição pela CYP, que é um conjunto de isoformas de enzimas, isoenzimas, que são responsáveis pelo metabolismo. Aqui, vocês têm as proporções, as taxas, né, desse composto bioativo, por enquanto, ou líder, no sangue e no plasma. Aqui é um ensaio para se ver toxicidade cardíaca, principalmente. Aqui nós temos também que observar se há metabólitos reativos, depois as vias metabólicas, ou seja, o metabolismo desempenha um papel muito importante aqui, assim como a relação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, que é a fase em que se tem a interação com um alvo e a provocação, então, do efeito biológico, né? Então, a dose-resposta. Aqui, se ele é transportado por enzimas que fazem, proteínas que fazem esse transporte e podem diminuir a concentração interna, e muitas vezes essa proteína aqui é muito responsável pelo transporte da célula para fora, o que significa dizer que a concentração vai diminuir, e muitas vezes é o caso, quando é extenso esse mecanismo, é o caso de mecanismos de resistência. Então, aqui nós temos outros ensaios, né? Em roedores, cachorro, então vai aumentando, pode chegar em macacos, dependendo do composto. Aqui se seleciona um candidato, existem pacotes, né, para se ver a toxicidade, o GLP
da toxicologia, e aqui nós temos um candidato que vai, então, para os ensaios clínicos em humanos. Vejam que o nascimento, a gênese de um medicamento, de um fármaco, em primeiro lugar, é extremamente complexa. Daí, nós podemos, então, justificar o quanto de tempo que se demora para introduzir um produto no mercado. Em média, 15 anos. E mais de $1 bilhão. Tá? Então, a química medicinal, nessa pesquisa básica, esta fase pré-clínica translacional é uma das mais difíceis para que nós tenhamos candidatos a fármacos. Por quê? Porque aqui nós temos o que chamamos de vale da morte, onde muitos compostos bioativos, que seriam tratamentos potenciais, eles sucumbem por problemas de toxicidade farmacocinética, né? Então, 70% vão falhar pela toxicidade e pela eficácia, aqui no começo. Depois, 30% falham pela toxicidade e pela eficácia. Então, nós temos uma perda muito grande aqui no Vale da Morte, principalmente por essas propriedades básicas, né, de eficácia e de segurança toxicológica. Vejam que nós passamos de 5.000 a 10.000 tratamentos potenciais para 250, ou seja, nós tiramos aqueles que falham pela toxicidade. E prosseguimos com gastos cada vez maiores. Quem passa do Vale da Morte vai ter que subir a montanha até chegar lá em cima com um tratamento aprovado, né? E a fase clínica, em que nós passamos de 250 tratamentos potenciais para 5, então vocês veem que a proporção de introdução de um novo fármaco pode ser de 5, mais propriamente 10.000 para 1. Então, já se vê a complexidade desta operação, dessa gênese. Então, aqui é uma verdadeira subida da montanha para vencimento das várias barreiras nessa trilha, né, com os ensaios clínicos. Os ensaios da fase 1, que são com voluntários, depois com pacientes, e com números cada vez mais aumentados de voluntários, voluntários sadios e depois doentes. Aqui não está identificada, mas existe a fase 4, que já não pertence ao nascimento do medicamento, mas a farmacovigilância, ou seja, como esse fármaco, que agora vai ser utilizado por uma população muito maior, então aí vão aparecer outros problemas que não apareceram nessas fases, né? Como isso impacta, muitas vezes, na retirada de um tratamento, de um medicamento, ou, dependendo do tipo de problema, ele pode voltar para uma otimização. Tá? Bom, então, realmente, a gênese é uma batalha montanha assim. E quais as causas principais, né, das perdas no planejamento e desenvolvimento? Como nós vimos lá, eficácia e segurança são as principais causas de perda que ficam ali no Vale da Morte, né? Então, se perde um grande contingente de moléculas e de recursos financeiros, né? 52% da eficácia, 24% em segurança, algumas questões comerciais, 6%, a estratégia utilizada pela empresa, que pode não ser a melhor, 15%, e alguns problemas operacionais. Quando uma indústria vai escolher qual é a classe dos medicamentos ou do fármaco que ela vai explorar, que ela vai querer introduzir, inovar, ela pensa em algumas questões como qual é a contribuição dessa nova molécula, né, se ela vier a ser fármaco,
Existem tratamentos melhores do que esse que está sendo proposto, porque já se tem uma ideia do mecanismo de ação. Então, é interessante se pesquisar nesta área. Então, essas são questões, e aí pode ser uma questão de estratégia errada aqui, né? Não foi feito bem uma pesquisa de mercado farmacêutico, né, e terapêutico para se estabelecer algumas dessas alternativas terapêuticas, né? Então, isso é visto pela indústria que investe os recursos, né, e tem que haver uma capitalização para investir em novas pesquisas. Muitas vezes nós achamos até um pouco, muito impactante e um pouco perverso o fato de, em alguns projetos bastante interessantes, se aborta esse projeto antes, justamente porque não há um retorno financeiro como esperado. Isso acontece em doenças negligenciadas, que eu vou falar um pouquinho mais depois. E os fármacos que foram aprovados, né, pelo FDA nas últimas 2 décadas. Então, vejam que existe uma flutuação, isso em 2001 a 2020, há uma flutuação, né? E em 2008 nós vimos nascer a crise da inovação na indústria farmacêutica, né? Que colaborou com a diminuição aqui dos compostos químicos como fármacos. Porque vocês veem que de 2001 para 2020 nós estamos presenciando um avanço nas entidades biológicas, principalmente derivadas de anticorpos, muitas vezes monoclonais, e então nós temos um avanço dessa parte que é mais complexa ainda, dos biológicos. Então, em 2008, por várias razões, houve esta diminuição da inovação na indústria farmacêutica mundial. Então, muito por conta da forma de busca de novos fármacos, que nós vamos ver se procurava com a concepção antiga de que um fármaco, um alvo, um fármaco, certo? E isso não é verdade. Existem muitas doenças, por exemplo, do sistema nervoso central, que precisam, o mesmo fármaco precisa atingir vários alvos para causar um efeito relevante, né? Então, talvez a forma de busca não foi muito certa, o problema de fusão das indústrias, diminuindo a área de P&D e os cérebros para pensarem em inovação. Então, essas foram 2 das várias causas que motivaram essa diminuição da inovação. Depois, houve um pensamento aqui de se integrar as universidades, porque as universidades, elas, no aspecto acadêmico, e nessa área, elas têm muitas moléculas interessantes que, no entanto, ficam guardadas na gaveta porque não têm os recursos propícios e necessários para se desenvolver as moléculas. Então, aqui começa a interação com a universidade, a Open Innovation, que não só com a universidade, mas outras indústrias farmacêuticas, e assim nós temos, em 2018, um aumento do número de novos fármacos introduzidos, tanto o aumento dos biológicos quanto das entidades químicas, como nós temos agora. Então, há uma flutuação muito grande na introdução de fármacos. E quais as classes químicas que predominam, né? Então, nós temos aqui os compostos aromáticos N-heterocíclicos, ou seja, nitrogenados, que compõem a maioria dessas classes químicas, também os derivados organofluorados, que compõem uma parte substancial dessas classes químicas. Existem outras moléculas pequenas, de classes diferentes, as mais diversas. Os anticorpos monoclonais, que têm
uma parcela razoável, os conjugados de anticorpo com fármacos, também ainda está em desenvolvimento, proteínas, que é proteínas como fármacos, né? E peptídeos, que é um grande desafio, oligosacarídeos também, os radiofármacos, né? Que são aqueles que têm os radioisótopos e servem para o tratamento e também para o diagnóstico de algumas doenças. São muito utilizados em câncer. E os produtos naturais, que também têm uma participação expressiva, e eu diria que deveria ter muito mais aqui no nosso país, porque nós temos 25% das espécies superiores de plantas, poucas são estudadas ainda do ponto de vista farmacológico, e nesses produtos naturais se integram também aqueles de natureza marinha, que eu vou falar um pouco mais, e que seria uma fonte bastante inexplorada aqui no nosso, quer dizer, em todos os locais, mas principalmente no país, no nosso país, que tem uma costa expressiva, mas pouco se tem em produtos naturais marinhos. Mas essas, então, são as classes químicas que predominam aí entre os fármacos aprovados pelo FDA. Aqui eu tenho um peptídeo antagonista do receptor da somatostatina, que é o TIR3-octatreotato, ligado com um composto isotópico, assim, um radioativo, né? Então, para que ele seja que ele localize, né, o local onde nós vamos atacar, né? Por exemplo, com esse peptídeo antagonista. Então, ele serve também como terapêutico. É o que nós chamamos hoje em dia de teranóstico, ou seja, serve para o diagnóstico e para o tratamento. Então, são muitos os desafios de novas moléculas, novas necessidades e novas classes químicas, mas essas daqui é que estão ainda predominando pelo que nós vemos na introdução de fármacos reportados pelo FDA. Quais são as fontes desses líderes, né, que podem se tornar candidatos a fármacos e depois fármacos? Então, nós temos a fonte sintética, em que nós identificamos a síntese tradicional, que é o que nós fazemos em nossos laboratórios, a síntese combinatória, né, que é robotizada, muitas vezes, né, com sistemas diferentes, a síntese em fluxo e a síntese com inteligência artificial. Isso eu vou mostrar como avanços, né? A síntese combinatória, ela representou um interesse muito grande pelas indústrias farmacêuticas, porque elas poderiam produzir um número expressivo de substâncias que poderiam se tornar fármacos. Desculpem, se nós levarmos em conta aquela porcentagem de 5 a 10 mil para 1, se eu tenho a síntese de 400 mil compostos de uma vez só, a síntese combinatória, aqui nós temos um maior contingente dessas moléculas, nós temos uma probabilidade maior de encontrar compostos bioativos. No caso de uma fonte natural, plantas, que é a maior fonte dessas naturais, animais, micro-organismos, substâncias endógenas, quer dizer, aquelas que estão no nosso organismo, como, por exemplo, epinefrina, norepinefrina, histamina, que podem dar origem a fármacos antagonistas, muitas vezes, ou então agonistas. E organismos marinhos, que até pus aqui em vermelho, para estressar a necessidade de maior pesquisa nesses organismos marinhos. A fonte virtual, que engloba o Computer Assisted Drug Design, ou seja, as ferramentas computacionais, e que são várias, e hoje se veem integradas à inteligência artificial,
que muitas vezes é utilizada como sinônimo de machine learning, embora nós temos também outros processos de inteligência artificial, como o deep learning. O que está sendo mais explorado é o machine learning, que nós vamos falar depois. Bom, dessas fontes, nós podemos, então, ter líderes, e esses líderes, eles vão ser otimizados, levando em conta, por exemplo, nós queremos normalmente um fármaco de ação oral, pelas vantagens que ele apresenta, né? De acesso, de administração, e também, quando há um problema, eles são mais fáceis de serem descontinuados. E aí, uma das regras que é ainda muito usada, se bem que ela é polêmica, ainda muito usada para a otimização de líderes por parte das indústrias farmacêuticas, mesmo das universidades, é a regra dos 5, dos múltiplos de 5. Então, o Lipinski fez um levantamento dos compostos de um número considerável de fármacos que são administrados por via oral e encontrou algumas propriedades comuns. Então, ele viu que a massa molecular era menor que 500, existiam menos que 5 grupos doadores de hidrogênio e não mais do que 10 aceptores de hidrogênio. E o log de P menor que 5. Isso por conta das características das membranas, que elas são importantes, né, para esse log de P é importante para saber se um fármaco vai ser absorvido, em que compartimento, porque isso é dominado também pelo pH. Então, essas características aqui que deveriam seguir o líder para a otimização. Então, vamos ver um pouco de cada uma dessas fontes. Nas fontes naturais, nós temos muitos exemplos. Aqui os clássicos, né? Morfina, do pão de ópio, Papaver somnífero, artemisinina, da Artemisia annua. Vejam que com as fontes naturais, nós podemos ter estruturas bem diferentes das que existem correntemente, né? Então, normalmente, os princípios de fontes naturais são bastante complexos, e aqui a otimização pode ser através da simplificação molecular, que vai tirando grupos e vai deixar só o que é realmente necessário, né? Importante para a atividade biológica, que nós conhecemos como grupo farmacofóbico. Então, a artemisinina, que é um antimalárico, que introduziu uma nova função, né, o endoperóxido numa lactona sesquiterpênica. Então, nós temos uma variação da estrutura aqui, de fonte marinha, alguns corais que têm alguns grupos que não são encontrados normalmente em substâncias de potencial ação terapêutica, né? E nós temos um muito importante, que é a penicilina, extraída de Penicillium notatum, né? Um deles, que revolucionou a terapêutica das infecções, né? Então, começou a antibiótico-terapia com a descoberta da penicilina. Outros naturais são aqueles, como eu comentei, substâncias endógenas derivados de epinefrina, tanto como estimulantes como inibidores. Histamina, mesma coisa, e serotonina, que está sendo muito estudada, quer dizer, sempre foi, mas ela tem um domínio importante na classe dos antidepressivos, o que hoje quer dizer, tomar um antidepressivo muitas vezes é uma realidade frente a essa situação que nós estamos vivendo. Então, existem várias ações para fazer um acompanhamento mental, né? E também com agentes antidepressivos, por exemplo. Tem vários outros, né? Mas muitos deles atuam na serotonina. Então, são essas as fontes naturais. Também os venenos e toxinas, aqui no Butantan nós temos muito desse estudo, e aqui deu origem
do Botrops jararaca, em última instância, deu origem ao captopril, que inovou a terapêutica naquela época, inovou a terapêutica da hipertensão. Eu vou mostrar como nasceu o captopril, porque é uma história bastante interessante, a primeira, basicamente, de planejamento racional. Aqui nós temos a fonte marinha, né? Aqui os compostos guanidínicos dessa espécie, e existem poucos grupos aqui no Brasil que trabalham com isso, né? Então, aqui nós temos o Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade Marinha da USP, que é do professor Berlink, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Vocês veem aqui estruturas diferentes das que existem normalmente, né? Então, nós podemos diversificar, inovar em termos de estruturas, mas só que existem poucas. Há problemas, há barreiras, né? Que é o acesso a essas fontes. Essas fontes, muitas vezes, elas têm sinergismo entre elas, tem dificuldade de se cultivar essas fontes marinhas para extrair os compostos. Obviamente, esses princípios são de baixa concentração nessas plantas, nesses organismos marinhos. Então, nós temos várias barreiras que fazem com que, inclusive, as barreiras aqui no Brasil, a CEGEM, né, que controla o uso dessas fontes marinhas, mas elas deveriam ser muito mais exploradas, porque nós teríamos uma inovação muito grande, mas há que se vencer essas barreiras todas. Na síntese clássica, ela tem, em geral, dá origem a poucos compostos, né? Nós dizemos que quando o químico orgânico sintético tem sorte, ele sintetiza 4 compostos por mês, por assim dizer, né? Aqui, um dos exemplos clássicos da síntese, né, da fonte sintética, é o Prontosil rubrum. Prontosil rubrum é um pigmento usado na indústria de tecido alemã. Então, o que eles viram, os pesquisadores? Que se esse composto, esse pigmento, ele se liga ao algodão, que é uma proteína, por que não se liga, deveria se ligar, então, às nossas proteínas, causando algum efeito. E daí surgiu as sulfas, que hoje, isso nos idos de 30, da década de 30, que hoje são usadas muito particularmente, quer dizer, elas já são consideradas obsoletas, mas é uma fonte sintética, né? Como vários outros compostos. Mas vejam bem, se nós formos procurar a gênese de muitos compostos sintéticos, nós vamos encontrar algum produto natural. Então, uma porção expressiva de produtos sintéticos ou semissintéticos, eles vieram de fontes naturais também. E aqui nós temos a síntese combinatória que visava, por exemplo, 400 mil compostos por vez, através de sintetizadores automáticos. Então, como eu disse, essa síntese combinatória, ela representou um interesse muito grande por parte das indústrias farmacêuticas, que viram a possibilidade de uma inovação muito grande e um contingente de compostos muito grande, levando em conta a probabilidade de 10 mil compostos para um, como nós vimos naquele slide, naquela projeção de batalha montanha acima. Então, eles teriam mais compostos ativos, né, por força dessa seleção, a síntese combinatória, que, na verdade, não representou o que eles gostariam, o que eles queriam, né? Porque havia uma dificuldade em se extrair as substâncias ativas, porque elas eram formadas, né, como o próprio nome indica, com misturas. Então, aqui vocês veem a síntese combinatória em solução ou em fase sólida, e aqui com resinas, muitas vezes, né, e colocando, então,
ela veio da síntese de peptídeo, né, que levou um pouco de tempo para ser extrapolada para a síntese de outros compostos, né? Então, essa síntese, ela dá origem a muitos compostos ao mesmo tempo, mas eles estão em mistura, e aí, para retirar aquele que realmente é ativo nessa mistura, levava muito tempo, era muito oneroso, né? Então, fase em solução e em fase sólida, né? Quer dizer que apresenta esse problema, mas deu origem a muitas quimiotecas, muitas bibliotecas de compostos que são utilizados na triagem para compostos bioativos, né? Então, não deu origem especificamente ao que se queria, mas deu origem a quimiotecas, a bibliotecas de compostos químicos que podem selecionar compostos bioativos que podem se tornar líderes e candidatos a fármacos, né? Então, a síntese combinatória teve uma importância muito grande e principalmente na ajuda, no auxílio, né, com essas bibliotecas, que muitas vezes são de milhões de compostos, para a identificação de compostos bioativos. Existe também a triagem biológica automatizada em alta escala. Não é propriamente a síntese, mas ela tem um componente de síntese aí, porque os compostos que são triados, eles são compostos que vêm normalmente da síntese orgânica. Mas existem algumas etapas anteriores, né? Então, a clonagem de um gene, a expressão dessa proteína, a purificação da proteína, que é uma das fases mais desafiadoras, né? Até você ter uma proteína pura. Obter cristais também é uma fase bastante desafiadora, e, através dos cristais, a coleta de dados de difração de raio-x, que dá a fotografia tridimensional da molécula, né? E, a partir dessa estrutura tridimensional, é que nós vamos poder estudar, então, os vários processos, né, de planejamento racional. Então, a proteína purificada no HTS é usada com a base de dados dos compostos, né? Então, tem uma biblioteca de compostos, nós fazemos uma triagem experimental, então é um processo completamente experimental, não é computacional. Mas leva, quer dizer, você usa processos robotizados, né? Então, você faz em grandes placas para fazer a triagem de vários compostos ao mesmo tempo. Então, HTS, triagem biológica automatizada em alta escala, ele ainda é muito usado, inclusive nas universidades. Há uma formação uma identificação de hits iniciais, que podem dar origem a ligantes, que são ligantes ou compostos bioativos, mas porque há uma elevada taxa de falso positivo, são feitos ensaios secundários e hits são confirmados, né? Então, esse é um processo que hoje é bastante usado junto a outros processos computacionais. Aqui vocês veem dois compostos que nasceram do HTS, existem muitos mais. O rivaroxabano e o tipranavir, esse um antiviral da Pfizer, Boehringer Ingelheim, e esse o xarelto, que é um anticoagulante. De estruturas diferentes das que vocês têm em outros antivirais e anticoagulantes utilizados correntemente, né? Então, a inovação também está nessa triagem biológica automatizada. E as fontes virtuais, nós temos o CADD, que é o Computer Assisted Drug Design,
temos a necessidade de ter as moléculas dos alvos e dos compostos a serem estudados cristalografados por raio-x. Então, nós temos que ter a estrutura tridimensional, a fotografia tridimensional desses compostos. O CADD compõe o Virtual Screening, ou triagem virtual, o SBDD, que é o Structure Based Drug Design, planejamento de fármacos com base na estrutura do alvo, LBDD, planejamento de fármacos com base na estrutura do ligante. Então, aqui nós não temos necessidade de conhecer o alvo, aqui nós temos necessidade de conhecer o alvo, e o Fragment-Based Drug Design, que tem sido muito utilizado. Então, aqui nós usamos fragmentos, né? Existem bancos de fragmentos para que nós possamos compor, então, a síntese, de novo, de substâncias que podem ter atividade biológica importante. Essa triagem virtual é muito usada no planejamento racional. O planejamento racional é o planejamento baseado que constrói a molécula sob medida. Por que sob medida? Porque nós temos que conhecer as bases moleculares da doença. Então, a doença, nós podemos identificar numa doença um alvo, né, uma molécula normalmente de natureza proteica, e um efetor, que é aquele composto que causa um efeito no alvo. Então, definindo essas bases da doença, pode ser só o alvo, só o efetor, e aqui é que nós temos o Structure-Based Drug Design e o Ligand-Based Drug Design. Então, nós podemos definir essas unidades, isolar, fazer o 3D, né? A imagem 3D, conceber, então, com os processos, né? Structure-Based, ou Ligand-Based, ou Fragment-Based, nós podemos ter identificado um protótipo, tá? A modelagem molecular é muito utilizada, obviamente, aqui, né? Em ambos os processos, de SBDD e LBDD. Esse protótipo vai ser sintetizado, pode dar origem a uma nova molécula que pode ou não ser fármaco, porque ela tem que passar pela montanha, vencer aquelas barreiras, né, da trilha montanha acima. Então, nesse caso, o processo de modificação molecular, que tem muitos tipos de métodos utilizados para otimizar essa estrutura, ele pode voltar para uma nova molécula que pode se transformar em novo fármaco depois dos ensaios biológicos. Agora, vejam, essas bases moleculares da doença puderam ser, hoje em dia, mais conhecidas através da farmacogenômica, da epigenética, que é a influência do meio em reações no DNA, né? Principalmente reações de metilação, mas existem outras. Então, isto faz com que seja um pouco menos complexo conhecer as bases moleculares da doença. Mas ainda há um desafio muito grande, e é por isso que eu não tenho o número de compostos introduzidos pelo planejamento racional, como deveríamos ter, pelos conhecimentos que se tem hoje das áreas afins, das áreas que é a fisiopatologia depende, né? Então, é muito importante esse planejamento racional, mas o desafio é conhecer as bases moleculares da doença. Identificar um alvo, quando eu tenho um SBDD, Structure Based Drug Design, e a validação é uma das coisas mais difíceis. Vejam que eu tenho vários alvos
que dão origem a fármacos inovadores. O GPCR, que é muito utilizado, muito estudado hoje em dia, responde por 13%, mas eu queria dar uma ênfase nas quinases, que respondem por 10%, por quê? Nós temos o quinoma humano composto de 500 ou mais quinases, e muitas delas ainda não estudadas, né? Então, há uma possibilidade, uma potencialidade muito grande de se descobrir alvos através desse quinoma, né? E também isso diz respeito a algumas doenças infecciosas em que nós podemos estar estudando possibilidade de alvos, de quinases como alvos. Temos os canais iônicos, responsáveis por 7%, depois outras enzimas, outros receptores, citocinas, mecanismos desconhecidos. Então, nós temos muitos alvos. Então, na identificação do alvo, existem duas questões. Eu tenho um composto e vou achar um alvo. Ou eu quero um composto e vou descobrir o alvo, né? Então, esse alvo tem que ser validado. Aqui no processamento do alvo, eu vou fazer a triagem fenotípica, dando um exemplo. Se eu tenho um antimicrobiano, essa triagem fenotípica vai ser através do ensaio microbiológico daquela estrutura, né? Para ver se eu tenho esse composto, para ver se tem um alvo aí nos micro-organismos. E esse aqui é baseado a triagem baseada no alvo, né? Então, aqui eu tenho que descobrir qual é esse alvo. Na validação, é muito importante que eu veja se, e hoje nós temos várias ferramentas para isso, os animais nocautes e tudo mais, eu tenho que ver se a inibição, por exemplo, daquele alvo representa um efeito no sistema, né? Se ele é responsável por aquela doença. Quer dizer, se a doença aparece ou se ela é eliminada através desse composto que eu subentendo que seja alvo. Subentendo, hoje já é mais fácil essa descoberta do alvo, mas, mesmo assim, as indústrias, algumas vezes, e também a academia, elas têm um insight, têm alguns dados de que aquele é o alvo de determinada classe de substâncias, ou de várias substâncias de uma biblioteca. Só que depois se prova que aquele, depois de vários estudos, que aquele não é o melhor alvo. Então, é importante, do ponto de vista da indústria, que o fenotípico tenha uma palavra grande, né? Então, se eu estou com um antimicrobiano, se o composto interage bem com um determinado alvo desse micro-organismo, mas o composto não tem efeito na cultura, significa que esse não é o alvo, eu não validei o alvo. Esse não é o alvo apropriado, certo? Então, é muito importante essa questão dos alvos moleculares, porque pode fazer com que um projeto de nova classe de composto seja abortado, porque o alvo, na verdade, não foi validado. E eu vou mostrar aqui o planejamento racional do captopril. Então, aqui nós temos a cascata, né, da renina, angiotensina e calicreína cinina. Então, o que acontece? É uma cascata hipertensiva, da hipertensão, tá? Então, começa com angiotensinogênio, que é um peptídeo, tá? Que é degradado
pela renina, nessa primeira etapa. Então, como a renina é uma protease, há a quebra desse peptídeo, dipeptídeo terminal. Depois vem a ECA, a enzima conversora de angiotensina, que faz o quê? Corta mais um pedaço. Então, aqui nós tiramos a histidina e leucina, tá? Então, esse é a angiotensina 2, que tem um receptor, e se ela se interage com esse receptor, ela pode causar vasoconstrição direta ou indireta, que estão ligados no aumento da pressão sanguínea. Então, a descoberta que a ECA era um alvo importante para a hipertensão, em primeiro lugar, porque depois se passou, com alguns efeitos adversos aqui dos inibidores da ECA, se passou a explorar mais compostos que interagem com o receptor da angiotensina 2, causando a queda da pressão sanguínea. Dessa ramificação aqui, vocês têm o sininogênio, que pela calicreína se transforma em bradicinina, e pela ECA, então a ECA, ela corta, ela hidrolisa tanto a angiotensina 2 como a bradicinina, formando um hexapeptídeo inativo, porque a bradicinina teria uma função hipotensora. Então, aqui ela deve formar um hexapeptídeo inativo, e com a ECA, se a ECA está inibida, né, e que também participa dessa transformação em hexapeptídeo inativo, nós não temos esse hexapeptídeo, e há um acúmulo, então, de bradicinina. Tá? Então, vejam bem que se descobriu a fase molecular, ou a base molecular da hipertensão. Tá? Se descobriu e se tinha o efetor, né? Então, a angiotensina 1 se transforma em angiotensina 2, ou seja, eles estavam, né, os pesquisadores, numa situação muito confortável, onde eu tinha o alvo e o ligante. O alvo e o ligante. Existem também inibidores de renina, mas aqui o primeiro a ser descoberto foi um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Nessa pesquisa, tem uma participação muito importante do professor Sérgio Ferreira, já falecido, infelizmente, que era professor titular da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e ele descobriu um peptídeo da Botrops jararaca. E ele viu que esse T-protídeo poderia fazer as funções de inibidor da enzima. Só que ele não poderia ser utilizado por conta da instabilidade das substâncias peptídicas no organismo. Então, naquela época, o Brasil não respeitava a patente, foi na década de 60, 70, não respeitava a patente, só foi a partir de 96. Então, esta pesquisa foi aproveitada pela Bristol Myers Squibb, que com seus recursos computacionais estudou toda a interação, todo o alvo, a interação com o alvo, e se planejou uma estrutura com atividade antihipertensiva, que foi o primeiro, né, o captopril, o primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina. Isso foi um boom, porque deu ensejo ao aparecimento de uma nova direção no tratamento da hipertensão, que antes era só tratada com beta-bloqueadores ou alfa-bloqueadores, quer dizer, o sistema nervoso autônomo, que tem, inclusive, uma atividade agonista junto com antagonista, alguns deles, né? Bom, então, o que eles observaram? Não existia uma fotografia de raio-x
da enzima conversora de angiotensina. Então, eles não tinham essa estrutura 3D. Mas ela tem uma propriedade de carboxipeptidase A. Descobrindo isso, se fez um estudo de homologia, ou seja, a partir da semelhança do mecanismo de ação das duas enzimas, então nós podemos inferir algumas questões acerca do inibidor, tá? Então, eles fizeram primeiro todo um estudo que usa muitos recursos computacionais, muito software, para você fazer uma homologia entre essa enzima e qualquer uma das enzimas, né, que você não tenha o 3D. Então, eles viram que a carboxipeptidase, então, é uma enzima, uma metaloenzima com o zinco, né, dependente de zinco, e eles viram também, que aqui tem um peptídeo, que o núcleo aromático de um dos aminoácidos, ele se encaixava aqui num sítio lipofílico, um sítio hidrofóbico, que existia o carboxilato, né, que o grupo carboxílico de aminoácidos no pH fisiológico está na forma ionizada, interagia com o sítio catiônico e o zinco coordenava com o oxigênio, tá? E o que eles fizeram? Bom, se isso se dá, para que a enzima não possa atuar, ao invés de pôr uma ligação peptídica, eu vou pôr um carbono não peptídico. Então, há uma interação com o zinco, do oxigênio, há uma interação no sítio hidrofóbico e uma interação catiônica com o grupo carboxilato desse composto. Bom, estava descoberto o princípio. Aí, como essa descoberta era realmente extremamente promissora, eles foram isolar a enzima conversora de angiotensina e fazer o raio-x e tirar a fotografia tridimensional. Então, eles acharam o quê? Que essas três partes eram muito semelhantes, mas existia ainda um sítio que poderia receber alguns grupos hidrofóbicos, né, ou por outras interações, né, pode ser Van der Waals, por exemplo, que então existia o zinco, esse outro grupo que poderia interagir, e aqui um grupo que interagiria com o sítio hidrofóbico. Eles viram que isso acontecia nesse peptídeo, não mais o último peptídeo, mas o penúltimo. Então, o que eles fizeram? Fizeram o mesmo raciocínio. Vamos tirar a ligação peptídica aqui e colocar um carbono. Ou seja, esse composto interage com a enzima, mas a enzima não pode funcionar. Então, estava descoberto, ou pelo menos a base do composto, né? Então, aqui existem muitas fases, né? Muitas etapas, mas se chegou, vocês lembram que tem prolina aqui, né? Tem aminoácido, tem o carboxilato, tem a carbonila que interage com o zinco, o carboxilato. Então, eles fizeram da prolina, eles planejaram a succinilprolina, que teria todas essas partes. O IC50, que é uma característica, né, uma medida que é inversamente proporcional à potência, deu 330 micromolar, quer dizer, um valor ainda alto. Quando eles viram que existia um R2 ali, um sítio para acomodar um R2, eles sintetizaram outro composto com o CH3, que já aumentou a eficácia, aumentou a potência, né? Foi para um valor bem menor. Professora? Oi. Desculpe interromper, é que a gente tem 20 minutos. Eu Certo. só queria pedir para ir fechando, porque a gente tem bastante pergunta. Ah, tá bom. Bom, então eles foram indo. Obrigada. É que eu me entusiasmo, viu, Rafaela? E vamos lá. Imagina, está muito boa. Eles viram o quê? Eles viram que tinha nascido um centro estereogênico, né? Então, aí
viram qual era o isômero melhor e depois fizeram modificações moleculares. Mas então é um exemplo disso. E existem novos tipos de alvos para ligantes solúveis, né? E compostos que estão aprovados e compostos que estão em ensaios clínicos. Então, com os alvos moleculares, que são muitos, mas tem a questão da validação. Bom, hoje nós temos um fator complicativo, né? Que antes, até o pesquisador, né, que falou da bala mágica, ele dizia um fármaco, um alvo, né? O Paul Ehrlich, um fármaco, um alvo, para provocar o efeito terapêutico e efeitos adversos, ou seja, estava à procura de seletividade que implicava alta eficácia, baixa toxicidade. Então, a polifarmacologia lançou o quê? Que um fármaco pode ter vários alvos. Aqui você tem 3 situações. Associação de medicamentos, então, vários pozinhos com várias cápsulas ou comprimidos diferentes, eles têm um alvo 1, 2 e 3. Tem um efeito terapêutico, o custo é maior, né? Pode ter interação fármaco-fármaco, que é uma impropriedade, né? Pode causar o antagonismo entre eles, aumenta a toxicidade, diminui a adesão ao regime e pode gerar metabólitos. Depois, o medicamento multicomponente, aquela cápsula que tem vários desses medicamentos que estavam aqui. Também tem efeito terapêutico, o custo é menor, porque você vai numa formulação só, numa forma farmacêutica, mas tem alguns problemas, né? A farmacocinética é diferenciada entre os compostos, né? Pode aumentar a toxicidade, porque tem vários compostos juntos, e a extensão da patente para esse multicomponente. E no caso de ligante múltiplo, alvo 1, 2 e 3, você tem diminuição do custo, aumento da eficácia, diminuição da toxicidade, adesão ao regime terapêutico, alta biodisponibilidade, resistência e compensação. Ou seja, um único fármaco, que aqui tem um único fármaco nessa formulação, reagindo em 3 alvos. Então, como eu disse para vocês, isso acontece muito no sistema nervoso central. Então, a polifarmacologia agora é uma realidade, que implica novas... Aqui nós temos o CADD, que é o Structure Based Drug Design, o Ligand Based Drug Design, identifica o sítio de ligação, base molecular da doença, o ancoramento, né, a docagem molecular. E aqui, como não tem alvo, eu vou pegar os compostos que devem ter uma semelhança entre eles, então vou fazer o QSAR, relações quantitativas entre estrutura e atividade, vou descobrir os pontos comuns, e com esses filtros e outros mais, por exemplo, o Lipinski, eu posso pôr aqui, eu vou ter a triagem molecular, a triagem virtual de uma coleção grande, bibliotecas grandes de compostos, vou selecionar composto, posso fazer algumas modificações nesse HIT, que vai ser transformado em líder, e depois otimizar o líder para ter um novo candidato a fármaco e um novo fármaco. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, só o Structure Based Drug Design, eu uso como ferramenta o docking, o ancoramento, a dinâmica molecular, que é um processo em que eu vou ver interação com a passagem do tempo, que é um refinamento desse docking, e eu vou planejar, então, com base na interação aqui, eu vou planejar novos ligantes, né? Mas eu passei pelo quê? Para a definição do alvo molecular, de preferência com a base molecular da doença. Com base no ligante, então, o ligante vai ter, são ligantes de estruturas diferentes que podem ter o mesmo mecanismo de ação, isso hoje também é questionável, mas eu vou fazer quais as relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica, que é o QSAR, nós hoje temos até a 7ª dimensão do QSAR, vou fazer um farmacóforo, que isso daqui representa o quê? As características comuns desses compostos. E, a partir daí, eu posso otimizar um líder que eu identificar. Aqui é outra vez a mesma coisa, né? Não vou me deter no virtual screening, aqui tem mais alvos,
mas aqui é, então, a triagem virtual baseada no ligante, na estrutura do alvo ou baseada no ligante, tá? Então, dessa forma, eu vou selecionar os melhores, tá? E esses melhores, eles têm que ser avaliados biologicamente. Então, eu vou dar origem aos hits. Os hits podem ser otimizados, dão líderes, que são otimizados e vão dar, então, os candidatos a fármacos. Tudo isso no escopo da química medicinal. Aqui nós temos um novo processo, que é o Fragment-Based Drug Design. Então, aqui eu tenho a biblioteca de fragmentos, né? Então, existem várias etapas, tá? Eu tenho biblioteca de fragmentos, ligantes conhecidos, tá? Eu tenho essa abordagem da desconstrução da estrutura e reconstrução. Então, é um planejamento, de novo, a partir dos fragmentos que vão ser selecionados, eu posso construir novas moléculas, né? E aqui quem está dominando a regra dos 3, porque os fragmentos são menores, então todos os múltiplos de 3. Menos que 300 de massa molecular, menos 3 doadores, aceptores, log de IP, ligações flexíveis, e aqui também tem mais uma outra coordenada, que é a superfície polar de 60 angstroms. Agora nós entramos no planejamento de fármacos na era da inteligência artificial. Eu gostei muito desta figura que diz assim, o homem e a máquina trabalhando juntos, porque há um certo desafio, né, que o homem não vai ter mais função no planejamento de fármacos, e isso não é verdade, porque também há muitas questões para serem resolvidas com a inteligência artificial. E aqui vocês veem, nesse artigo, que é muito bom, a mistura do cérebro, da mente e da máquina, né? Então, você faz estruturas, você planeja estruturas, você sintetiza, você testa, e depois você analisa. Então, vocês sabem que a inteligência artificial, que é mais ou menos sinônimo do machine learning, então, com toda essa big data que nós temos hoje, nós podemos, com algoritmos próprios, selecionar, fazer a máquina aprender a selecionar de acordo com aquele algoritmo. Então, a máquina vai aprender e quando ela tiver um novo contingente de substância, ela vai saber o que ela deve selecionar. Mas o homem está lá para fazer o algoritmo, né? Então, aqui, achar novos materiais, fazer a síntese química, data mining, que é dos dados, né? A procura pelos dados, a validação do alvo, descoberta dos líderes pré-clínicos, os assistentes de laboratório virtuais, drug repurposing, que é usar compostos que estão para uma doença para outra, porque já tem a vantagem de ter algumas características determinadas, principalmente toxicidade e farmacocinética. A farmacovigilância também, então tudo isso através da base de dados relacionados a essas áreas. Então faz a máquina aprender através da base de dados e do algoritmo, e nós podemos ter, então, uma ajuda muito grande que pode diminuir o tempo de introdução de novo fármaco. Só que existem questões que ainda precisam ser desenvolvidas, né? Então, aqui vocês veem que a machine learning acelera a pesquisa farmacêutica pela extração de informações novas e importantes a partir da grande quantidade de dados complexos, gerados pelo próprio processo de descoberta de fármacos, né? Então, ele está na identificação do alvo, descoberta, desconvolução, quer dizer, compreensão desse alvo, triagem virtual, que é SAR, planejamento de novo, propriedades físicas, e o ADMET, que é absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicologia. Então, aqui, a inteligência artificial vai descobrir padrões, né? Ela vai descobrir padrões para entender o mecanismo de nível molecular. Aqui também vai descobrir padrões. Então, a função dela é, através de uma base de dados muito grande, descobrir padrões, para que quando eu for colocar
uma base de dados novas, eu posso selecionar de acordo com os padrões e prever, né? Gerar modelos preditivos, né? Que podem me facilitar, né? Me acelerar a pesquisa farmacêutica com a extração de informações novas, inclusive. Então, nós estamos na era, e aqui o quadro conceitual, né? Então, identifica os problemas, codifica os dados, seleciona os recursos, divide em série treino e série teste, a série treino que é a maior contingente, a série teste pode ser extraída da série treino ou pode ser externa, quer dizer, você vai testar a potência do seu modelo, a preditividade do seu modelo através de uma série que vai entrar para ver se ela consegue gerar dados relevantes. E aqui constrói o modelo, treina esse modelo, avalia, aperfeiçoa o modelo e os dados independentes, como eu disse aqui, né? Então, através da utilização desses Big Data. Aqui vocês têm... professora, desculpa interromper de novo. A gente já está tá quase acabando. passando do horário. Eu posso começar algumas perguntas? Sim, senhora, pode. Desculpa, viu? É que tem imagina. Mesmo. É muita informação, né? É muito amplo o assunto. A primeira pergunta está falando: a demanda por produtos cruelty-free tem crescido em produtos de higiene pessoal e cosméticos. O que falta para que seja possível produzir fármacos sem a necessidade de testes em animais? Então, esse é o grande questionamento, porque existem muitos estudos para, assim, esses órgãos, sabe, esses órgãos que são formados, são micro-órgãos, eles estão sendo muito usados para que você prescinda do animal, tá? Então, você vai usar nisso. Tem outros sistemas que também são utilizados para que você não precise do animal, ou precise minimamente, mas uma hora você vai precisar. Uma hora você vai precisar, porque a farmacocinética, né, ela vai ser muito diferente quando você aplica o animal. Existem processos para prever, né, para extrapolar essa questão de biodisponibilidade através dos estudos de PK/PD, mas ainda vai faltar como se comporta no organismo. Tá? Mas essa é a ideia. É partir para descobrir novos sistemas que prescindam dos animais. Já diminuiu muito, viu? Muito, tá? Pois não, outra pergunta. Respondi para você? Bom, acho que sim. A pessoa que mandou, acho que deve ter respondido para ela. A segunda pergunta é: boa tarde, professora. Obrigada pela presença, a palestra está excelente. O processo de descoberta e introdução de um novo fármaco é bem demorado e oneroso. Em caso de outra situação, como o surgimento da Covid-19, esse processo poderia ser abreviado de alguma forma? A senhora é maravilhosa. Ai, meu Deus! Nossa, ganhei o dia agora. Quem é essa menina aí? Tem o nome dela? São perguntas anônimas. Anônimas, tá bom. Bom, então, assim, inclusive na palestra da outra semana, eu falei um pouco disso, da Covid, que os fármacos que têm sido procurados para a Covid, eles são baseados em reposicionamento, que eu tangenciei um pouquinho ali, né? O que é o reposicionamento? Você tem fármacos para determinadas doenças. Então, vamos dizer, cloroquina, que não tem nada a ver, né? Mas a cloroquina é usada para malária, para lúpus, para artrite. Então, ela já tem um histórico de atuação no organismo, ou seja, farmacocinética conhecida, toxicidade conhecida. Então, vamos ver se ela é ativa aqui nesse vírus, tá? Só que um estudo in vitro não tem nada a ver com um estudo in vivo. Então, quando eles passaram para um sistema de ensaios clínicos, o que aconteceu é que não teve atividade alguma, mas o reposicionamento, ele diminui muito o tempo e os recursos que são necessários para desenvolver, porque uma parte grande daquela parte da pré-clínica, que você vai ver farmacocinética, toxicidade, ela já foi identificada. Em alguns casos, você até prescinde da fase 1,
tá? De ensaios clínicos, dependendo de como está o estudo todo desse. Então, na COVID foi feito isso, você vê que esses fármacos, esses que são críticos, que são assim, como é que fala? Demonizados, né? Com razão, eles foram estudados baseados nessa premissa de que eles já tinham um histórico no organismo. Tá? Então, reduz mesmo, e como você precisava logo de uma alternativa, já partiram para reposicionamento de fármaco. Inclusive, um aluno meu fez, utilizando machine learning, um modelo para você reposicionar compostos para Chagas, para doença de Chagas. Então, é uma coisa muito interessante mesmo, está sendo muito, muito empregada, principalmente nessas condições. Só que não se sabe, o que não se sabe, por exemplo, em vacinas, né? Ah, a vacina veio rápido, não sei o quê. Não. Ela começou, o estudo de compostos também ativos, começou em 2002, ou seja, 19 anos, né? Só que ganhou força quando nós tivemos essa pandemia, ok? Certo. A terceira pergunta está falando assim: muitas pessoas preferem buscar nas plantas algum remédio para curar determinado desconforto. Plantas medicinais e fármacos sintetizados devem ser vistos como opções que se excluem ou essas plantas são incorporadas em alguns fármacos? Sim, eu até mencionei que muitos fármacos, eles vêm de plantas, vêm de origem natural, tá? Você faz modificações moleculares, eles passam a ser líder, faz modificações moleculares e eles vêm de uma fonte natural. Então, existe muita relação. Por exemplo, os derivados hipnoanalgésicos, eles vêm da morfina, né? Do estudo da morfina, que é de planta, do Papaver somnífero, e que conseguindo determinar qual é a parte da molécula que tem atividade, que é responsável pela atividade, eles sintetizaram muitos hipnoanalgésicos. E os hipnoanalgésicos ainda estão sendo estudados para dores bastante intensas, como de câncer, por exemplo, né? Então, isso tem uma relação entre os sintéticos, tem outros que são totalmente sintéticos, tem outros que são semissintéticos, como as penicilinas, cefalosporinas, né? Existe uma base que é natural e eles são semissintetizados. Mas falta muito a gente pesquisar em plantas por vários problemas, né? São barreiras, por exemplo, sazonalidade, então o acesso. Outra coisa é que a quantidade que você encontra nas plantas muitas vezes é ínfima, então você precisaria sintetizar totalmente. Aí está um ponto nevrálgico. Por exemplo, o paclitaxel, ele é extraído de planta, né? Se tentou sintetizar totalmente, não se conseguiu, e ele é sintetizado, então, com semissíntese, então uma parte precisa da planta. Certo. A quarta pergunta é: professora, eu gostaria de saber como funciona o processo de vetar medicamentos com base em seus efeitos colaterais, pois existem muitos medicamentos com possíveis efeitos que parecem extremos. Eu não entendi bem. Como é que eu faço o quê com efeitos colaterais? Não entendi. Como funciona o processo de vetar medicamentos com base em seus efeitos colaterais? Com vetar, agora entendi. Base em seus efeitos colaterais? Bom, é o seguinte, ó, se você tem efeitos colaterais muito graves, como morte, por exemplo, né? Problemas cardíacos e tudo, você é capaz, sim, de vetar, porque está ligado à segurança. Tá? Então, é aí que eu falo que o FDA e aqui a Anvisa, eles têm que exigir dossiês muito claros dessa parte de segurança toxicológica. Se você entrar no site da Anvisa, você vai ver vários testes que são prescritos para você fazer, estar de acordo com um registro de fármaco. Então, agora, você fala de efeitos colaterais, efeito colateral pode não ser adverso, né? Tem os efeitos adversos, que são aqueles que são abomináveis. Quer dizer, tem alguns que são muito comuns, mas quando eles causam morte, eles
são letais, isso daí você vai tirar o medicamento do mercado. Agora, existem outros que eles são, esse efeito colateral é utilizado para uma nova propriedade. Por exemplo, sildenafila, né? Que é o... nossa, esqueci o nome da coisinha azul. Como é que chama? O Viagra. O sildenafila é o Viagra. O sildenafila é o minoxidil, né? Era o minoxidil utilizado para... não, desculpa, estou misturando as coisas. Eles viram que com sildenafila existia um efeito que era de diminuir os problemas sexuais, né? Então, eles usaram esse efeito colateral para como um efeito primário. Então, o sildenafila não é usado mais para o que ele foi concebido. O minoxidil também. O minoxidil era usado como um vasodilatador. Eles viram que nos ensaios, os indivíduos apresentavam um crescimento de cabelo. Então, esse efeito colateral, que não era grave, ele é aproveitado para o uso do minoxidil para a recomposição para os cabelos, para a queda de cabelo, né? Que nos Estados Unidos aí é vendido como Regaine, por exemplo. Tá? Certo. A outra pergunta é: qual a importância relativa do conhecimento de mecanismos de ação e da testagem aleatória de substâncias no desenvolvimento de fármacos? A importância do conhecimento do mecanismo? Bom, Isso. você pode... antigamente, se conhecia o mecanismo de ação depois até que o fármaco era lançado no mercado. O mais importante era o ensaio fenotípico, ou seja, tem ação ou não tem ação naquele... Depois iam ver qual seria o alvo que está ligado, então, com o mecanismo de ação. Hoje, já se tem tanto o fenotípico quanto o genotípico, que é para se compreender o mecanismo de ação. Então, você tem ferramentas para lançar de forma mais racional o seu composto, o seu fármaco, né? E também a questão de conhecer a base molecular da doença, né? Então, você está vendo que o mecanismo é de inibir ou de realçar um determinado efeito. Então, é importante. Agora, quando eu trato de alvo, como eu falei, o mais importante é você ter atividade naquele objeto. Por exemplo, você vai estudar um antichagásico, tá? Então, você vai fazer um ensaio fenotípico, que é o quê? Na cultura do Trypanosoma, certo? Mas você está assumindo que o alvo seja a cruzipaína. Então, você vai depois fazer o ensaio na cruzipaína e você vai ver se tem atividade na cruzipaína. Então, o que foi mais importante é ver se tem atividade, porque não adianta ele se ligar muito fortemente no alvo se ele não tem atividade, nesse caso, no micro-organismo, no parasita. Entendeu? Certo. A última pergunta está falando: a pesquisa por novos fármacos nas universidades tem recebido investimento suficiente ou também sofre com falta de apoio financeiro, como em vários setores científicos? Esse cenário é melhor dentro das pesquisas e indústrias? Olha, a universidade, principalmente nesse governo, você sabe, nessa situação atual, tanto é que eu coloquei no final como um dos desafios resgatar o financiamento para a ciência. Isso é fundamental. Então, carece de recursos, sim, principalmente na atualidade. O ideal é se fazer em conjunto com a indústria. E existem modelos, existem paradigmas que falam o seguinte: pessoal da indústria trabalhando nas universidades, porque eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Então, trabalhar em conjunto para ter mais sucesso. Mas, sem dúvida, faltam muitos recursos, muitos recursos. Quer dizer, nós podemos fazer as coisas mais básicas, né? Eu ia mostrar para vocês os grandes avanços aqui, e existem equipamentos que fazem síntese de fluxo, ou seja, você põe lá os insumos e você chega com o fármaco já pronto, né? Então, assim,
esse tipo de coisa, e esse equipamento é um de fluxo, que vocês estão vendo aí, né? Um sistema contínuo de produção de fármacos, e outros que são destinados a alguns. Por exemplo, eu quero produzir lidocaína. Então, você programa aquele sistema para produzir, eles chamam on demand, quer dizer, o que você precisa, eles vão produzir. Então, assim, esse tipo de coisa não fica disponível, não é possível para nós, não é affordable, né, para nós, porque é muito caro. Então, faltam recursos, sim, para o estudo para a química medicinal brasileira, tá? E falta principalmente uma integração maior entre a indústria e a universidade, que era outro ponto que eu ia tocar, vou aproveitar, porque nós temos pouquíssimas indústrias que têm pesquisa e um setor de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Esse é a grande aplicação da química medicinal, né? Que você faz junto com a universidade e indústria. Mas nós temos pouquíssimas indústrias com P&D, então nós não temos inovação radical, algumas incrementais e principalmente inovação nas formulações, mas em conceber novos fármacos, não. Né? Então, e principalmente porque o estudo em humanos, o aspecto clínico, a fase clínica, é demasiado custosa. Então, ela precisa do aporte financeiro das empresas para que possamos lançar um medicamento no mercado terapêutico. Professora, desculpa mesmo ter interrompido, é que a gente já passou do horário também. Ai, desculpa. Imagina, foi maravilhosa a sua palestra, foi muito enriquecedora e muito obrigada mesmo pela participação. Sim, obrigada eu. Fiquei muito honrada com esse convite, tá? Eu só quero deixar para vocês um pensamento aqui, acho que é legal, e é muito difícil a introdução de um fármaco no mercado, mas eu encontrei nesse livro o seguinte: um bom psicanalista ajuda 120 pessoas em sua vida profissional, em média, né? Se você faz um fármaco de sucesso, você ajuda milhões de pessoas, por décadas, até que se descubra novo fármaco ou a doença seja erradicada. Então, quero deixar isso para vocês, não desanimem. Tá? E volto a agradecer muito a comissão organizadora pelo convite, bastante honroso. Fico muito gratificada de ter discutido isso com vocês e gostei muito de muitas perguntas, fiquei, assim, bastante valorizada. Obrigada. A gente que agradece, viu, professora? Muito obrigada mesmo. Tá ok. Acho que a gente já pode sair. Rafaela? Isso, sou eu. Tá bom, então eu vou sair, né? Agora vai ter o sorteio para os participantes da palestra anterior. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada, viu? Se você quiser, eu posso depois dar toda a palestra, tá? Por favor. Tá bom. Se você quiser, acho que dá para mandar no chat, ou você manda por e-mail e eu mando por e-mail. Tá bom? Tá bom? Então, tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.